Olá, nono ano, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Vamos para a nossa segunda aula desse terceiro trimestre de 2020, para encerrar com a glória de Nosso Senhor Jesus. E vamos continuar falando da Era Vargas. Então, na aula passada, se você se lembra bem, se você prestou bastante atenção, a gente estava falando o que aconteceu no mundo que levou Vargas a conseguir chegar no poder e quais foram ali as primeiras coisas que ele fez. Então, o que aconteceu naquele início, a gente comentou sobre o período constitucional e agora a gente vai falar sobre a terceira e última fase, o chamado Estado Novo, certo? Então, olha só que doido. Chegou nas mãos de Vargas uma carta. Essa carta dizia que os comunistas iam dar um golpe de Estado no Brasil. Essa carta, depois, mais tarde, é confessado que na verdade não foi escrita por ninguém da Aliança Nacional Libertadora, mas sim da Ação Integralista, ou seja, dos fascistas, que apoiavam o fortalecimento do Vargas. Vargas recebeu essa carta, olhou para ela e falou: estão querendo dar um golpe de Estado? Pois eu vou dar primeiro. Estão querendo acabar com a democracia, eu acabo primeiro. E ele mesmo deu um golpe, mudando aí de período constitucionalista, período constitucional, para a gente começar o chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. O que a gente tem que destacar desse contexto inteiro? Primeiro, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, quando ela apoiava o Vargas, ela era a favor do fim dos outros partidos. Só que acabou que Vargas acabou mesmo com os outros partidos, mas ele criou o partido dele mesmo. Ou seja, só teve um, mas não era nem a AIB, que era esse partido, Vargas puxou o tapete dessa galera. Começou aí uma perseguição às ideologias opostas e Vargas criou ali uma nova carta constitucional chamada de Polaca. Por que Polaca? Porque ela era extremamente autoritária, muito parecida com a Constituição polonesa nessa época, por isso esse nome. Então, nesse mesmo período, a gente vê um Vargas se fortalecendo, se tornando um líder único, controlando as instituições aos moldes que chamamos isso de ditadura. Eu falei para vocês na aula passada também que Vargas, ele ficou ali, jogando, que ele era o rei do marketing, ele ficou jogando com o que ele podia jogar. E nessa época, com o início ali da Segunda Guerra Mundial, a gente tem os Estados Unidos, que defendia uma agenda mais liberal, de uma intervenção menor do Estado na economia. O que é isso? Isso é dizer que as empresas elas vão se controlar sozinhas, que não vai ter influência do governo. Em contrapartida, a gente tinha o fascismo, que fazia bem o oposto. O governo ele fazia o que podia para proteger essas empresas. A gente vai ter campos de concentração nazistas que são doados para a administração de empresas. Então, olha, está aqui um campo de concentração, você faz o que você quiser para ter o seu lucro. Então, a gente vai ter esses opostos brigando durante a Segunda Guerra Mundial. E o Vargas, ele tinha uma inclinação, um comportamento muito inclinado ao fascismo. Da falta de liberdade, de grande intervenção do Estado na economia, até mesmo de mandar inimigos, adversários políticos e judeus para a Alemanha. A gente vai ver essas cenas. Mais tarde, lá no segundo governo Vargas, porque ele volta em 1950, a gente já vai ver um outro comportamento, uma outra forma de governar. Mas nessa época o Vargas ele se moldava muito à situação do que vinha acontecendo. Então ele tentava agradar os Estados Unidos, agradar a Alemanha, agradar os Estados Unidos, agradar a Alemanha. E ele não escolhia um lado para participar ou não da guerra, Ele ficava ali, jogando. O que eu posso tirar de melhor aqui? O que eu posso tirar de melhor lá? Quem vai me ajudar com isso aqui? Quem vai me ajudar com aquilo ali? Enfim, lá estava o Vargas, então, nessa dúvida cruel. Eis que os Estados Unidos começam a pressionar. Querido, ou você está comigo ou não está comigo. Esse negócio de estar um pouquinho comigo e um pouquinho com o meu adversário não vai funcionar. Não o suficiente, acontece um ataque dos alemães a navios brasileiros e a gente vê Vargas finalmente escolhendo um lado. Então ele escolhe participar da guerra ao lado dos Estados Unidos. Quando essa guerra está acontecendo, no Brasil algumas pessoas começam a se mobilizar com o seguinte pensamento: não faz sentido que o exército brasileiro esteja numa guerra contra um país fascista
tendo no Brasil um presidente de cunho fascista, né? Um presidente ditador. A gente está lutando contra a ditadura e a gente está vivendo uma ditadura, isso não faz sentido. Então esses manifestos, especialmente o Manifesto dos Mineiros, começa a tomar alguma visibilidade no Brasil. E não basta isso. Vargas também, durante esse período, gente, ele se tornou extremamente popular. Por quê? Ele usou algumas estratégias que Mussolini, principalmente, foi o precursor, né? Que eram umas estratégias de marketing. Então, a gente tinha no Brasil, por exemplo, algumas agências que controlavam o que saía na mídia, as notícias, fazia todo aquele filtro, né, do que pode, do que não pode. A gente chama de censura, né? Mandava apagar algumas coisas e mais. Se criou nessa época o Ministério da Educação e Cultura e que se dedicava muito nessa época a fazer cartilhas a favor do Vargas. Então vinham umas mensagens, umas imagens dele muito simpático, muito bondoso, uma figura muito paternal. A gente tem que lembrar também, eu falei na outra aula, lembra disso? Que o Vargas ele foi o precursor dos direitos trabalhistas. Então ele interveio em favor dos trabalhadores, né? Em certo ponto. Teve algum momento que ele proibiu os sindicatos, teve um momento que ele liberou os sindicatos, enfim. Então, é o que eu falei, o Vargas ele não era um cara que você olhava e você dizia, esse cara é de tal vertente ou é de outra vertente. Ele era um cara que estava ali usando o que era de melhor para cada um. Não é à toa que o Brasil, né, ele vai ver ali uma classe trabalhadora com maior poder de compra e a elite lucrando muito com isso, né? Justamente por essa perspectiva que Vargas tinha. Além disso, ele teve a iniciativa de, num programa de rádio, ao meio-dia, estar nas rádios do Brasil informando o povo brasileiro. Então isso criava, parece bobagem, mas criava uma conexão. Imagina, o próprio presidente tirou um tempo do dia dele para dar notícia para o povo sobre o que estava acontecendo. Então a galera se sentia próxima do Vargas. Outro ponto importante é que toda essa defesa do trabalhador que eu estou falando para vocês, que a gente falou na aula passada e que estou relembrando agora, ele se limita ao trabalhador urbano, tá? O trabalhador do campo ele sofre ainda bastante para alcançar os direitos plenos, né? A gente sabe que até hoje é assim, é mais complicado. Mas enfim. Então nós temos no Vargas esse cara que usa de um lado, que usa do outro para poder se beneficiar e se tornar popular. E isso funcionou. Porque com o fim da guerra, o Vargas fala, olha, seguinte, vou sair, vocês querem que eu saia? Eu vou sair. Tá? Não vou mais, acabou a guerra, eu vou sair da presidência, pode organizar as eleições. E a galera, a população em geral, fica doida. O Vargas, para vocês terem noção, ele era um político que as pessoas tinham na parede um quadro, a imagem dele. As pessoas vão para se manifestar, né? Da passeata, faixa, e o movimento chamado queremismo, né? Ou querismo, alguns lugares chama assim, mas a maioria chama queremismo. É um movimento de querer que o Vargas fique. É um movimento que mostra que aquele populismo do Vargas, aquela imagem e aquela conexão que ele constrói com o povo, deu resultado. Que o povo realmente apoiava e era doido por ele e comprava uma briga por ele, né? E aí vira até uma adrenalina, porque ele demora um pouquinho para mostrar apoio em algum candidato a presidente, né, desse intervalo que a gente vai ver, mas no fim ele sai, né, a galera fica doida, mas vota em quem ele indica e a gente começa uma nova fase política no Brasil, que é a República Populista, que é o assunto de uma próxima aula. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa me chama no Instagram, vai ter no slide meu Instagram e a gente conversa lá se tiver alguma dúvida, tá bom? Ou procura seu professor da escola, também pode ser. Até breve.